Bom dia, meus queridos amigos, como que vocês estão, né? Eu quero fazer um comentário sobre uma declaração que eu acredito até ser abominável, desproporcional, cabida, né? Da parte do senador Renan Calheiros, né? Porque ele fez a comparação com o Tribunal de Nuremberg e essa CPI, né? Essa lamentável CPI. Então você vê a mentalidade de uma pessoa como Renan Calheiros, né? Ele está sim comparando a, os óbitos que a gente está tendo do Covid com o que aconteceu, por exemplo, em Auschwitz, né? Dos judeus. Então, para ele é como se fosse um verdadeiro massacre. Só que temos que entender o contexto histórico de toda a situação, né? Porque lá na Alemanha, na Europa, quando teve a Segunda Guerra Mundial, teve a questão, um capítulo triste da história mundial, né? Que pessoas foram colocadas naquela situação, né? De maneira muito triste e foi feito de maneira deliberada, ou seja, foi uma política de Estado feita pela Alemanha nazista, né? E o que está acontecendo hoje é uma situação totalmente diferente, né? Causada por um vírus, uma doença que está assolando o mundo inteiro, não só o Brasil. Temos mortes no mundo todo. Temos mortes no Brasil? Temos. São muitas, são. Mas qual o contexto que levou todas essas mortes? Também tem o fato que a nossa saúde pública sempre foi deficitária, sempre tivemos faltas de leitos de UTI, tá? E o senador Omar Aziz, né, lá do Amazonas, fala: quem critica o lockdown na internet é um assassino. E ele falou isso, sim? Tentando interpelar a doutora, né, a Mayra Pinheiro, né? Só que acontece o seguinte: lockdown num país como o Brasil, um país que já enfrentava é, crises e mais crises econômicas, né? Que a gente mal estava saindo de uma crise, aí se é colocado em outra pelo fechamento de comércio, sendo que o salário dele e de seus pares, como de toda a classe política, ele sempre é pago em dia pelos pagadores de impostos que de uma hora para outra são impedidos de exercer a sua profissão. Eles não podem ficar em casa. O senador ele pode se dar ao luxo de receber sem trabalhar. Agora a população não. Num país que a gente vende o almoço para pagar a janta, é impossível. Então acontece que eles vivem numa situação totalmente alheia à do brasileiro. E eles têm a pachorra de dar uma declaração dessa. Porque eles não. Aquela coisa, eles são contra o tratamento precoce, você não pode defender o tratamento precoce, inclusive aqui no YouTube, tá? Você não pode, não é permitido que você faça vídeos defendendo o tratamento precoce. Existe uma política agora no YouTube que não se deva defender o tratamento precoce, ou seja, sobre, sobre passivo de punição. Então já fica uma coisa complicada. Tem agora a política, né, na CPI tudo para proibir o tratamento precoce. Então deixa a pessoa lá minga, o corpo dela vai por conta e não sei, né, cara, é uma doença muito nova e eu acredito que todos os tipos de tratamento são válidos, mas se você defender isso, você pode ser punido de punição. Inclusive eu posso ser punido no meu canal por causa desse vídeo, mas enfim. Eu acho que enquanto a gente puder dar nossa opinião, nós temos que dar, né? É uma coisa muito triste, né? Aí você vê um senador que eu não acredito nem que ele seja imoral, ele é amoral. Porque uma pessoa amoral, ela nem moral tem, ela é desprovida de moralidade. Uma pessoa amoral, como o Renan Calheiros, fazendo uma comparação maldosa, uma comparação descabida como essa, ali já colocou a intenção dele. Não, aqui a gente vai punir, vai fazer uma caça às bruxas, porque parece que é só no Brasil que tá rolando essa politicagem maluca. Eu acredito que se, por exemplo, se o Bolsonaro defendesse o lockdown, defendesse o isolamento social, automaticamente a esquerda ficaria contra. Ela falaria que o lockdown seria um genocídio.
por pura, simples politicagem. Simples assim. Simples assim. Uma coisa óbvia. Agora, acredito que o fato deles compararem, pelo menos da parte do Renan Calheiros, sendo que ele foi até corrigido, ele foi até chamado a atenção pelo seu colega de inquisição, né? Que é o Omar Aziz. Ele mesmo chamou a atenção do Renan Calheiros, para você ver, sabe? Então a gente está lidando com pessoas que eles querem sim usar a CPI para outros fins, que não seja, por exemplo, investigar, por exemplo, responsabilidade de outras pessoas. Eles só querem a responsabilidade do governo federal. Eles querem sim usar a situação para criar um caos político, para tentar ter uma brecha assim para tirar o Bolsonaro. Eles querem o Bolsonaro fora, porque por mais que o Bolsonaro tenha um problema ou outro, mas eles querem alguém deles na presidência da República. Entendeu? Então é isso. Eles querem outra pessoa. Então eles querem usar a situação sim para causar uma destabilização. Tanto que isso foi sim falado, muito bem falado pelo senador daqui do meu estado, o Marcos Rogério. É uma obviedade. A CPI é para isso. Não tem interesse de apurar a responsabilidade de prefeitos e governadores que receberam dinheiro para combate à Covid e usaram para outras finalidades. Esses governadores e prefeitos não serão responsabilizados. A CPI não é para esse fim. A CPI é para ferrar com o governo federal. Só isso. Então ali é um circo armado. É um circo armado com pessoas desprezíveis, pessoas que a gente nem encontra adjetivos para categorizar pessoas como Renan Calheiros, um político da velha política, um cara que é uma vergonha para o Brasil, é um cara que tem escândalos envolvidos, seu nome escândalos, coisas assim, tanto da parte já responde inquéritos, sabe? Já responde inquéritos e também tem casos imorais. Então é um político que ele não tem nem moral para falar nada, é uma pessoa amoral, nem moral é amoral. Tá? O Omar Aziz também, ele parece que ele tem algumas coisas envolvendo o nome dele. Então é outro que moral que essa gente tem. É engraçado, né? Porque uma pessoa como Renan Calheiros nem deveria estar lá, sendo que ele é pai de um dos governadores, sabe? É uma coisa assim, como que você vai colocar o pai para investigar o filho? Só no Brasil mesmo. Então a CPI é um circo de horrores, é uma palhaçada, maldita palhaçada. Então é isso. A gente está vivendo uma verdadeira palhaçada. Eles querem colocar a doutora ali como uma criminosa, uma genocida. O cara ali, quando o Renan Calheiros colocou para comparar, quando começou a citar lá o coitado daquele alemão, aquele infeliz daquele alemão, assim, quando ele começou a contar dele, ele estava se referindo a ela. Pode perceber. Ele estava dizendo que ela é como se fosse aquele cara. E como o Bolsonaro fosse o Hitler. Basicamente isso. Sabe? Basicamente isso. Então eles querem usar a situação da mesma forma, porque eles querem ali punir quem eles não querem que esteja de boa. Eles querem punir todo mundo que se envolva ao Bolsonaro. Se eles pudessem, eles vão fazer uma coisa. Eles um dia vão querer criminalizar você ser conservador de direita no Brasil. Não, eles vão equiparar o nazismo. Se você dizer, eu sou conservador, você é automaticamente como se você fizesse uma apologia ao nazismo. Se eles pudessem, você só pode ser de esquerda aqui no Brasil. Basicamente é isso. E eles querem sim fazer um tribunal de Nuremberg agora com a CPI. Depois, mais lá pra frente, acredito que eles vão usar outro meio para tentar fazer essa putaria. Então, pode ter cifra amarelo, não sei o que vai acontecer nesse vídeo, mas vou postar mesmo assim. Falou!